Boa noite, meninas. Hoje é a nossa 8ª aula do método CEP e nós vamos começar fazendo um pequeno centramento para entrar no nosso tema de hoje, que é um tema que é o ponto crucial do que pode estar ainda atrapalhando você resolver diversas áreas da sua vida, desde o emocional, a sua vida financeira, os seus relacionamentos. Tudo começa por este ponto. Por isso, eu falei que essa aula é fundamental para a gente prosseguir. Sem passar por essa aula, a gente não consegue prosseguir para as próximas. Talvez você diga, mas esse tema eu já estou cansada de ouvir, eu já passei por ele muitas vezes. Mas, como eu disse, é como uma cebola. Cada vez que a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai acessar uma parte da cebola que antes a gente não conseguia acessar. Talvez você já tenha passado por esse processo, tirou uma camada, e agora nós vamos cada vez chegar mais fundo dentro desse processo. Tá bom? Então, vamos começando buscando uma postura em que você se sinta alerta, confortável, tente alinhar a sua cabeça, a sua coluna, apoiando sobre seus isquios, apoie os seus pés no chão, as suas mãos, vai fechando os seus olhos, trazendo a sua consciência para a sua respiração neste momento. Enquanto você respira, vai soltando toda e qualquer tensão desnecessária na face, na língua, nos seus ombros. A cada inspiração, vai renovando a sua energia, trazendo uma nova cura, uma nova disposição, uma renovação. E a cada expiração, nós vamos deixando ir tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que nos atrapalha, seja a necessidade de controle, a impaciência, os medos. E assim vamos nos permitindo ficar apenas com este momento, com as sensações da nossa respiração. Sem precisar controlar a mente, apenas vai tomando consciência do seu corpo, das suas emoções e dos seus pensamentos. E caso você se veja preso a alguns pensamentos, preocupações, não tente brigar com isso, controlar. Apenas reconheça, agradeça o que ele veio te mostrar e deixe ir, voltando para a sua respiração. Vamos assim abrindo mão de toda e qualquer expectativa. Abrindo mão dos nossos medos, dos nossos planejamentos, por alguns instantes, talvez, até das nossas verdades. Exercendo o desapego das nossas ideias. Lembrando que a todo momento, tudo muda. Que os seus pensamentos e as suas verdades de hoje
não eram as suas verdades e pensamentos de há um tempo atrás. Você também mudou. As suas ideias, suas crenças. Você está em constante mudança. Por que se apegar, então? E nessa conexão, vai permitindo ficar leve, deixando a sua respiração fluir naturalmente. Abrindo-se com curiosidade, gentileza, para tudo que vai surgir durante essa aula. Trazendo uma intenção de estar aqui neste momento, da melhor maneira possível. Então, aos poucos, você pode mexendo suas mãos, seus pés. Faça 3 respirações profundas, expirando lentamente pela boca. Podendo abrir os seus olhos quando se sentir pronto. Traga um sorriso para o rosto. Faça o movimento que o seu corpo pede. E depois de todo esse suspense, do que é tanto que pode estar nos travando? Durante essa minha jornada, por muito tempo, eu achei que o que atrapalhava a minha vida de mudar, o que atrapalhava, primeiro a gente coloca a culpa nos pais. Foi por conta das coisas que eu passei na minha infância, na minha adolescência, que me deixaram dores, que eu não soube lidar, que me deixaram crenças que não me ajudaram a fazer como eu gostaria. Depois a gente começa a colocar a culpa ou a responsabilidade sobre os nossos companheiros, os nossos amigos, as pessoas que a gente vai se relacionando durante a vida. Às vezes a gente fica apenas dando uma desculpa mesmo. Eu não sei como fazer, eu não consigo controlar isso, eu não sei como realizar. E por muito tempo eu fiquei só apontando para fora. Só apontando para fora e tentando resolver um problema de cada vez. Mas sem saber, sem ter um método, um tipo, vou resolver desse passo a passo para chegar a um lugar. E em algum momento, depois principalmente que eu passei pela minha separação, eu vivia em momentos conturbados que pareciam cíclicos. Então, no primeiro momento, a gente passa aquela parte de aquela fase conturbada em que a gente tem que definir quem fica com quem, quem mora onde, como fica a situação dos filhos. E logo depois você acha que as coisas vão se acalmar, né? Define pensão, cada um vai cuidar da sua vida, a gente acha que a poeira vai assentar e está tudo certo. Mas isso não acontece necessariamente se você não resolve aqui dentro o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente começa a ficar refém das circunstâncias estarem ok. E toda vez que a situação não está ok, você sofre de novo. Principalmente se isso envolve os filhos. E por que eu estou falando isso? Porque toda vez que acontecia uma situação que eu via os meus filhos sofrendo, porque as coisas não eram como eu gostaria que fosse, eu sofria de novo, porque eu tinha perdido o controle da situação. Eu não tinha mais como controlar ele, o pai dos meus filhos. Ele não era mais meu marido. Então, toda vez que eu via que eu estava sem o controle da situação, eu sofria muito. E toda vez que eu via os meus filhos sofrendo, eu sofria. E qual era o sentimento que tinha por trás dessa dor? Era raiva, muita raiva. Toda
toda vez que eu perdi o controle, eu tinha muita raiva. E eu queria brigar com o mundo. Só que uma hora eu percebi que essa raiva não era nova. Essa raiva existia lá atrás. Eu tinha raiva porque os meus pais não fizeram por mim como eu gostaria que eu achasse que tinha que ser uma família. Né? Os meus pais também se separaram, também viveram um conflito pós-separação em que ficavam colocando a gente no meio das confusões. E quando eu percebi, eu estava fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Sem querer, eu enfiei eles nos meios dos conflitos, porque eles estão ali e eles sentem. Por mais que você não fale nada, eles sentem a sua dor e sentem a dor do outro pai ou da mãe, né, do outro. E aí eu comecei a perceber que não adiantava nada que eu fizesse se eu não conseguisse resolver essa raiva. Então, todas as vezes que na minha vida eu perdia o controle da situação, e não é à toa que eu virei advogada, porque daí tudo você quer buscar a justiça. E aí você se atola de processos judiciais. E, de repente, eu descobri que o problema estava numa raiz lá atrás. Uma raiz lá no fundo. Toda vez que eu tivesse ressentimento, que eu tivesse cobrança e que eu tivesse raiva e necessidade de controle, eu ia sofrer. Enquanto eu não aprendesse a aceitar que determinadas coisas são como elas são e que eu não posso mudar, principalmente no que diz respeito ao passado, eu ia sofrer. E aí eu percebi, massa, mas eu achava que eu já tinha perdoado os meus pais. Eu ainda usava essa expressão, que a gente fala muito sobre o perdão do outro. Mas eu percebi que não tinha como eu dizer que eu tinha perdoado se eu ainda tinha muita raiva. Qualquer situaçãozinha virava um conflito, principalmente com a minha mãe, que tem um temperamento muito parecido com o meu, ou virava uma discussão, às vezes por outros motivos, mas por trás daquilo tudo tinha um ressentimento, uma cobrança, uma raiva. Então eu comecei a ir mais fundo nisso, porque eu falei assim, enquanto eu não resolver essa raiva, e eu tinha um monte de justificativas na minha cabeça. Não, mas eu tenho razão, porque ela cometeu erros. Ela não me pediu desculpa. Ela nunca reconheceu o erro dela. Eu falava isso para mim. Eu queria um reconhecimento de que ela tinha errado, um pedido de desculpas. Mas percebe que quando a gente está esperando isso, a gente ainda está refém do outro? A gente está dependendo ainda do outro, a gente ainda está preso àquela dor, àquele passado. Isso pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o ex, pode ser um ex-chefe. Qualquer pessoa que você ainda tem uma lembrança com ressentimento, com raiva, ou que você ainda percebe uma situação conflituosa por trás disso, pode ter ainda uma ferida que não foi curada. E isso necessariamente afeta os seus próximos relacionamentos, suas próximas decisões. Por quê? Porque a gente não consegue prosperar na raiva e na dor. A gente não consegue prosperar em qualquer área que seja, não é só financeiramente, é nos relacionamentos, às vezes com seus filhos. Eu vi os meus filhos adoecendo emocionalmente por conta desse ressentimento. E aí eu comecei a me perguntar, mas como que eu não vou sentir raiva de uma pessoa que o tempo todo faz os meus filhos sofrerem? Nós temos um instinto protetor, né? E aí foi um processo, assim, um bocado longo. Por quê? Porque isso não é uma coisa imediata. E a gente começa a ter que trabalhar a aceitação. A aceitação de que tem coisas que a gente não pode controlar. E que até mesmo quando a gente fala de filhos, a gente tem que permitir que eles passem pelo processo deles. Assim como nós passamos pelo nosso. E aí eu comecei a aceitar algumas coisas que eu vou usar apenas como exemplo. Mas eu convido você a se auto-perceber em que áreas ou com que pessoas que você ainda tem algum sentimento parecido ou que te traz ainda alguma dificuldade de lidar. Porque o oposto, deixa eu só compartilhar a tela aqui, o oposto da raiva não é indiferença, é o amor. Então, não basta apenas você lembrar daquela pessoa e falar assim, ah, não, tudo bem, eu não ligo, ela não me afeta mais.
A gente tem que chegar ao ideal, que é sentir amor por essa pessoa, de sentir compaixão, de reconhecer que ele é humano como a gente, que ele erra. Só que às vezes essa pessoa está num outro processo, num outro momento do processo evolutivo dela, diferente do meu, do seu, do dela. Cada um está no seu processo, na sua caminhada. Alguns estão mais lá na frente, alguns estão no meio. Então, todos nós machucamos alguém, e os outros também. Então, quando a gente começa a trazer essa consciência, fica mais fácil a gente entender que não é sobre a gente, é sobre o processo dela mesma. É o processo de cada um internamente. Então, quando a gente fala de perdão, muita gente acha que perdão... Eu vou trazer vários aspectos sobre o perdão, né? Lá na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso muitas vezes. Em Gênesis 26:15 fala: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Era assim, os poços eram uma herança, era uma bênção. E os filisteus foram lá e destruíram aquilo. Então, um filisteu que corta uma bênção geracional pode ser a própria falta de perdão. Se nós não perdoamos, nós travamos uma bênção que pode estar passando de pai para mãe. Enquanto a gente não perdoa, a gente não consegue seguir com uma nova história. A gente fica rodando em ciclos de dor. Lembra que eu falei que eu vivia ciclos de dor dentro da situação? Só mudava a situação e as desculpas. Mas é porque ainda não tinha um perdão total e verdadeiro. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1:9. Por que se confessarmos? Porque a gente precisa ter consciência dos nossos erros também. O perdão aqui, nós vamos ver nas duas vias, o do perdoar o outro e do perdoar a nós mesmos. Porque às vezes o mais difícil é nos perdoarmos. Eu achava que eu tinha muita raiva do pai dos meus filhos por conta das situações, depois eu percebi que a raiva maior era minha, porque fui eu que escolhi ele, porque fui eu que separei, porque fui eu que não soube lidar com determinadas situações. Mas em algum momento eu não tinha consciência disso. Eu achava que a culpa ainda era dele, mas eu sofria por dentro a culpa. Eu sofria, mas não tinha consciência. E perdoar é difícil. Como que podemos superar a mágoa e oferecer perdão mesmo quando a outra pessoa não merece? Quando aquela outra pessoa ainda nos machuca? Quando aquela pessoa ainda hoje continua nos machucando? Como é que a gente faz? Eu passei uma situação e eu me considerava uma pessoa que era fácil de perdoar. Mas eu tenho uma pessoa da família que eu tinha muita raiva. Muita, muita raiva. Era a única pessoa na minha vida que eu senti muita raiva e que eu não gostava mesmo. E eu falava assim, como que eu vou perdoar essa pessoa se até hoje ela ainda me machuca do mesmo jeito? Como que a gente faz? E ela não merece, ela não reconhece. A gente só vai conseguir isso porque essa capacidade de perdoar vem de Deus. Ela não vem de nós. Então a gente tem que buscar em Deus essa consciência do que a gente ainda precisa perdoar no outro e em nós, para a gente conseguir essa capacidade. Perdoar é remover o desequilíbrio emocional que existe entre a pessoa que deseja ser e aquela que de fato você é. Isso serve para situações, percebe? Para outra. Você tem o desequilíbrio entre o que você gostaria que o outro fosse e o que ele é. Eu gostaria que o pai dos meus filhos fosse uma pessoa, mas ele não era. Entre o que nós idealizamos às vezes para nós. Então, por exemplo, muitas pessoas diziam, não, você é uma mãe maravilhosa, você faz tudo pelos seus filhos, mas esse não era o meu ideal. Na minha cabeça, eu tinha que ser diferente. De onde entra a aceitação do mindfulness? Eu tinha que ser diferente do que eu era. Porque eu não tinha nenhuma autocompaixão do que, tipo, eu não sou diferente hoje porque eu ainda não aprendi determinadas coisas
né, que eu depois aprendi. Eu não podia fazer diferente. E do mesmo jeito, se a gente tomar consciência disso, a gente vai ver que os nossos pais não têm culpa nenhuma. E a gente não tem nem do que perdoá-los, que é a consciência que existe dentro da constelação familiar. A gente não perdoa pai e mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles deram o melhor que a gente poderia, a melhor coisa de todas que a gente poderia receber, que é a vida. E a gente já tem tudo que a gente precisa para estar aqui, que é a própria vida, e foi dada por eles. E os erros que eles cometeram quando a gente estava sendo criado, eles são decorrência de quê? Das coisas que eles não sabiam como fazer. Porque eles não aprenderam. Porque eles também foram feridos pelos seus pais, porque eles também não aprenderam a educar de outra forma, porque eles também não aprenderam a lidar com as suas emoções, né? Eles também não aprenderam a fazer diferente. Mas eles queriam o melhor para a gente. Eu só tive essa consciência quando eu tive meus filhos. Porque eu falo assim, gente, a gente quer fazer tudo melhor, a gente só quer que os filhos sejam felizes. E de repente a gente vê que eles estão sofrendo. E é por culpa nossa. Mas a gente está tentando fazer o melhor. E aí eu fiquei assim, poxa, minha mãe também fez isso. Ela fez de tudo para dar o melhor para a gente. E se ela não fez melhor do que aquilo, é porque ela não dava conta. Ela não tinha recursos para saber como fazer diferente. Então, perdoar é se libertar da culpa, é reconhecer que você fez o que estava ao seu alcance naquele momento e que nada podia ser diferente. Quantas vezes a gente fica preso naqueles pensamentos do e se? E se eu não tivesse casado? E se eu não tivesse tido filho? E se eu não tivesse ido em tal lugar? Né? E se eu não tivesse gritado com meu filho? E se eu não tivesse aceitado aquele emprego? E se eu tivesse aceitado? E se eu tivesse mudado para aquela cidade? E se? E se? Será que teria sido diferente? A gente não tem como prever e saber, porque a gente não sabia o que a gente sabe hoje. A gente não tinha os recursos. Então, a gente ficar nesse looping desses pensamentos é só um gasto de energia que não leva a lugar nenhum. Quando a gente reconhece isso e entra no estado de aceitação, de reconhecimento de que a gente fez o que estava ao nosso alcance. Então, perdoar leva o quê? A aceitação. Foi como foi. Que é a frase que a gente usa muito na constelação, de olhar para aquela situação para se libertar e falar, foi como foi. E pedir perdão para outro, que é reconhecer os nossos erros, não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É um sinal de força. É um sinal de sabedoria, de consciência. É a gente mudar de nível de consciência, né? E começar um novo caminho, liberto daquelas correntes que nos prendiam àquele outro momento. E quantas vezes a gente precisa fazer isso? Né? Lá em Mateus 18, 21, 22, perguntaram para Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, e eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que isso quer dizer? Que o perdão é para sempre. O que eu percebi em relação a essas situações que ainda me machucavam, que eu falava, não, ok, eu já perdoei, pronto, e agora estou curada. E no outro dia, acontecia uma situação e eu ficava com raiva de novo. E eu tinha que perdoar de novo. E aí eu começava a falar de novo. Eu perdoo você, porque você está fazendo isso. Eu lembro até que teve uma situação curiosa, né? Que depois agora eu posso rir disso. No dia não foi engraçado, não. Mas é alguma coisa assim que meus filhos reclamaram que o pai não tinha feito. Às vezes eles se sentem e desabafam comigo, né? E aí eu lembro que deixei eles na escola e não falei nada para eles. E aí quando eu parei no sinal, eu batia no volante, falava assim: "Eu te perdoo porque você é um pai horrível". Eu joguei toda a minha raiva para fora. Mas isso é libertador, por quê? Porque eu percebi imediatamente a minha raiva. E eu perdoei imediatamente. Eu falei: "Eu não vou carregar isso".
Porque eu não vou ajudar meus filhos carregando isso. Isso não me ajuda a tomar decisões sábias. Até para eu poder ajudar a lidar com a situação, a raiva só atrapalha. Muitas vezes que eu tomei decisões com base na raiva, eu só piorei a situação. Então, assim, o ressentimento, ele não só nos prende ao passado, nos deixa no lugar de dor, como ele nos atrapalha a tomar decisões. E o perdão não é algo assim mágico que acontece, que fala assim, ah, agora eu estou sentindo uma paz porque eu perdoei. Não, não é assim. O perdão é uma decisão. Mesmo que você não sinta nada disso, você pode falar, eu decido perdoar. Eu quero perdoar. E você pode repetir isso todos os dias, 70 vezes 7, até que você sinta essa paz. Até que isso esteja totalmente liberado. É uma escolha. Tem pessoas que escolhem passar o resto da vida sofrendo, presas àquela situação. Eu conheço uma mentorada que uma vez me contou que ela nunca perdoaria o ex-marido dela pelo que ele fez com ela. E aí eu perguntei assim para ela, e quem que sofre com isso? Por quanto tempo você vai ficar sofrendo por isso? Aí ela falava assim, não, eu não sofro. Ele nem me afeta. Eu falei, será? Será que não sofre? Será que você... Quando a gente está num estado de raiva e de ressentimento, a gente está feliz? A gente tem paz? Será que a gente consegue sentir plenitude? Ou será que quando a gente está num estado de ressentimento, de mágoa, a gente está preso a um sofrimento? Quem sofre é só quem não perdoa, não é o outro. Muitas vezes a gente acha, né, que perdoar é para o outro, mas não é. Perdoar é a sua própria libertação. Você se liberta daquele vínculo que você tem com aquela pessoa por meio da dor. Então não há nada melhor do que se sentir perdoado, livre de toda culpa. O perdão de Deus liberta da condenação. Esse aqui está falando do perdão para nós mesmos. Porque a gente vive, quando a gente não se perdoa, a gente vive se remoendo, né? A gente fica naquele ciclo do remoer, os pensamentos de autoacusação, de autocrítica, os ICs. E aqui uma coisa que a gente vai fazer e que vai ajudar muito é a gente começar a exercitar a autocompaixão. Para exercitar de forma consciente, para você poder lembrar quando estiver no momento de dor, que nem a Cris falou. E aí eu consegui me perceber naquele lugar, me atacando, triste. E eu falei, opa, calma aí, é o que eu dou conta de fazer agora. Né? Vamos ter um pouquinho de compaixão comigo, né? Tá difícil agora. Isso é se dar autocompaixão. O perdão também é um ato de libertação para a pessoa que perdoa. Libertação do peso do rancor, da expectativa e das mágoas. Então, perdoar não é reconhecer que o que o outro fez está correto. Muitas vezes a gente acha que é porque o outro está ok, né? Ah, não, está tudo bem o que você fez. Não é. Perdão é um processo de cura, de deixar ir, é de abrir mão, de querer que as coisas sejam diferentes. Se não perdoa, você fica preso ao passado e aquela dor. E o perdão é vivido em fases, que é isso que eu falei. Às vezes a gente começa no processo de perdão e fala, eu decido perdoar e parece que não está acontecendo nada. Parece que ainda tem muita dor e parece que aquilo ali não mexeu em nada, né? Mas é um processo. Conforme você vai persistindo, vai indo, ele vai fazendo a cura e aquilo vai se liberando, vai se soltando. Porque a raiva corrói as nossas emoções. Mas o perdão liberta da raiva. O perdão gera gratidão. Atenção, perdoar não significa continuar em uma situação abusiva ou perigosa. Significa apenas largar o ressentimento e a vontade de retribuição, que é a vingança. Você tem todo o direito de se proteger e evitar situações ruins. Às vezes as pessoas acham que, para perdoar eu tenho que continuar naquela pessoa, conviver. Não. Tem pessoas que são abusivas e a gente pode perdoar, mas a gente precisa manter distância, mesmo que seja um familiar. A gente precisa de uma distância de autocuidado.
Então, perdoar não quer dizer que você vai ter que conviver com essa pessoa, né? É apenas se desvincular dessa dor. Depois eu vou mandar essa oração para vocês e a gente pode fazer no final também. Eu trouxe aqui como exemplificativo, se vocês quiserem, podem ler o livro As 5 Linguagens do Perdão, que é do Gary Chapman. E isso aqui foi muito importante para mim no meu processo de perdão com os meus filhos. Por quê? Porque eu descobri que cada pessoa tem uma linguagem de perdão também, que nem tem as linguagens do amor. Tem pessoas que vocês precisam ouvir você falando, sinto muito, me perdoe. Tem pessoas que precisam que você corrija o erro, que você seja intencional, mostre intenção de corrigir o erro. Né? Isso eu falo para aqueles relacionamentos, às vezes, que você tem com pessoas que você não tem mais como... que você tem que conviver. Tem pessoas que você precisa demonstrar a sua intenção em mudar. Por exemplo, isso foi importante para mim e minha filha, porque quando eu comecei esse processo de cura com ela, ela falava assim, não adianta você me pedir desculpa, você vai fazer de novo. Eu sei que você vai fazer de novo. E aí eu falava assim para ela, eu sei que eu errei, que eu estou tentando mudar. Eu quero mudar. Eu falei para ela, eu quero mudar. Né? Mas, assim, é um processo. E aí eu ainda posso errar de novo. Porque, assim, se eu gritava com ela todo dia, de repente eu passei a gritar toda semana só, uma vez por semana. Daqui a pouco eu estava 1 ano sem gritar. Né? E agora eu passo 3 anos, 4, 5 sem gritar. Então, é um processo. Eu fui intencional em explicar e mostrar isso para ela. E às vezes a gente tem dificuldade de pedir desculpas por conta do medo da rejeição, do fracasso, de perder a pessoa, porque a gente precisa reconhecer o erro. E eu percebi que eu passei por esse processo também. Às vezes eu estava num relacionamento com as pessoas falavam assim, porque você nunca reconhece que você errou. E era verdade. Eu sempre dava justificativas, ficava remendando. E às vezes a outra pessoa só precisa que você fale assim, pô, foi mal, eu errei. Às vezes só falar isso já cura, já resolve toda a situação. A pessoa só quer que você reconheça. Mas eu tinha uma ferida de rejeição tão grande, eu tinha medo de falar isso. Por isso que eu rodeava. Eu rodeava. E às vezes até mentia, para não ter que admitir um erro. Sabe? Fantasiava, ficava fantasiando com outras coisas. E às vezes as pessoas que erraram com você também passaram por isso. Por isso que às vezes é difícil a gente perdoar o outro, mas tente perceber se às vezes essa pessoa não tem dificuldade de reconhecer o erro, porque o nível de consciência dela ainda está muito baixo, porque ela tem medo. Quando a gente reconhece um erro, quem tem uma ferida de rejeição, é como se ela estivesse dizendo para ela, você é imperfeito, você não é bom o suficiente, você não merece ser amado. Lá dentro, a pessoa fica ouvindo isso dela mesma. Então, ela tem dificuldade de reconhecer que errou. A pessoa que tem a sua identidade muito firmada, e se sente amada e que está curada, ela não tem medo de dizer que errou. Porque ela sabe que ela não perde o valor dela por reconhecer um erro. Você percebe? O seu erro não determina o seu valor. Então, é fácil você reconhecer e pedir desculpas. Então, eu vejo assim que num processo com a minha filha, por exemplo, isso foi muito importante, porque eu comecei a me dar autocompaixão pelos meus erros e a perceber que eu não era uma péssima mãe, porque eu estava errando ou porque lá no inconsciente era isso. Eu, às vezes, não admitia e continuava fazendo, porque era como se eu dissesse para mim, não, você é uma péssima mãe. E daqui a pouco eu falei, não, eu sou ótima. Tanto que eu quero aprender a mudar, né? Eu estou aqui tentando melhorar, tentando mudar para quebrar esse ciclo. Para que não seja mais assim, para que ela depois não comece a gritar com a filha dela, para ela aprender que pode ser diferente. E aqui tem uma ferramenta. O que eu queria compartilhar mais sobre o perdão com vocês é que vocês anotassem o nome de até 3 pessoas ou situações que vocês percebem que ainda traz muita dor
que traz ressentimento, que traz raiva ainda hoje? Coisas que você percebe que ainda afetam vocês. Se for pai e mãe, a gente vai trabalhar agora. Por que o pai e mãe? Porque o pai e mãe a gente não perdoa. A gente agradece e reconhece que eles deram o melhor para a gente. Eles deram tudo o que eles podiam. Eles deram o que eles foram capazes de dar. E quando a gente consegue curar essa dor em relação aos pais, os outros ficam mais fáceis. Eu falo porque, assim, eu tinha muitos ressentimentos com a minha mãe, principalmente, e apenas 3 anos atrás eu consegui uma cura, assim, extraordinária, depois de passar quase 1 ano sem falar com ela direito. Por quê? Porque às vezes a gente precisa passar por um momento de dor para conseguir enxergar determinadas coisas. Eu passei a minha vida toda e foi um tapa na cara, porque quando eu tomei essa consciência de que era a minha criança dando birra, era tipo uma criança birrenta dentro de mim falando assim, jogando na cara da minha mãe: "Ah, eu sou assim porque você fez isso, né? Você errou isso e isso, não pediu desculpa, não reconheceu isso". E aí eu tomei 2 tapas na cara, né, de mim mesma. Um foi porque eu percebi que era a minha criança fazendo isso. Eu falei assim: "A Carine adulta não faria isso". A Carine adulta vai entender que ela é humana também, que nem eu sou, né. Quem fica ali cobrando dos pais é a criança. E o outro tapa na cara foi de ver que eu fazia exatamente aquilo que eu acusava ela, que era o pedido de reconhecimento. Eu queria o pedido de desculpas de reconhecimento, mas eu mesma não fazia isso. Eu mesma. Eu estava exercendo o papel da ingrata, a ingrata, que eu não agradecia pela vida, pelo que eu tinha. Eu me colocava como se tudo que eu conquistei foi graças a mim. E eu cheguei a verbalizar isso, tipo: "Ah, eu consegui tudo isso sozinha, porque eu batalhei, porque eu estava abandonada lá na adolescência, que ninguém sabia de mim, que não sei o quê". O que é uma grande mentira, porque eu só cheguei naquele lugar porque eu tinha uma estrutura, que boa ou ruim, né, foi quem me trouxe até ali. E eu fui tão ingrata, e a ingratidão ela gera o ressentimento, ela gera um afastamento. Então a gente vai fazer, se vocês quiserem, pode fazer até de olhos fechados. Eu quero que vocês tragam a imagem do pai e da mãe de vocês e repitam mentalmente. Se vocês quiserem, depois eu mando as frases para vocês, tá? No grupo, para vocês repetirem. Olhem para os pais de vocês e fale para eles: "Eu sou grato por vocês me terem dado a vida. Mãe, você é a mãe certa para mim. Pai, você é o pai certo para mim. Por favor, me liberem de todas as expectativas de vocês. Vocês são os grandes e eu sou a pequena. Eu sou apenas a filha. Me desculpe se eu quis ser maior que você, corrigir você, julgar você. O relacionamento de vocês, pai e mãe, não me diz respeito. Vocês dão conta dos problemas de vocês. Por favor, me liberem para eu fazer a minha própria história. Eu libero você, minha mãe, e você, meu pai, das minhas expectativas e peço que me liberem das suas. Eu sinto muito se eu desejei mais do que vocês podiam me dar. Eu recebi o suficiente.
Gratidão pela vida. Se vocês tiverem na lista de vocês algum ressentimento, mágoa, raiva, seja em qualquer grau ainda em relação a ex-relacionamento, pai dos filhos ou não, nós vamos fazer algumas frases, mas eu vou convidar vocês a fazer, pode ser logo que acabar a aula, uma carta de perdão. Por quê? Porque a gente escrever ajuda a gente a botar para fora, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem por escrito em 2 etapas. A primeira parte, a gente vai colocar uma acusação. Vocês vão acusar mesmo, dizer, ó, você me machucou por isso, você fez isso, você não fez aquilo, eu fiquei com raiva por isso, para reconhecer, trazer à consciência as coisas. E no segundo momento, vocês vão falar tudo que vocês perdoam, tá? E aí depois, eu quero que vocês coloquem fogo nessa carta. Por quê? Porque pela PNL, quando a gente põe o fogo, a gente comunica para o cérebro que aquilo se foi, que não existe mais, tá? Então é importante essas 3 partes, a gente fazer a acusação, o perdão e depois colocar fogo. Se não quiser colocar fogo por algum risco, pode ser rasgar e jogar fora, tá? Com consciência. Mas agora a gente vai fazer o exercício sistêmico das frases. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos, trazer na sua frente a imagem dessa pessoa. Perceba no seu corpo se isso traz algum desconforto, quais os sentimentos que surgem. Veja se é possível ficar um pouco com isso. E olhando para essa pessoa, diga mentalmente ou falando, eu vejo você e reconheço o seu lugar. Nós somos iguais, nem maior e nem menor. Foi pesado demais para mim. Eu assumo 50% da responsabilidade de tudo que foi e deixo com você os teus 50%. O seu tempo acabou. Gratidão pelo tempo que foi. Eu deixo com você o que é seu e fico comigo apenas o que é meu. Não me cabe julgar o que foi, que cada um siga com o que é seu. Eu deixo você com o que é seu. O seu tempo acabou. Eu libero você e espero que você me libere também, para que assim possamos seguir. O nosso relacionamento acabou, mas nós ainda somos uma família. Se você tiver filhos com essa pessoa, você pode falar. O seu vínculo como família, ele não se acaba quando você tem filhos. Tente reconhecer e acolher isso no seu coração, incluindo essa pessoa apenas pelo que ela é, como uma parte da sua história, dizendo a ela, foi como foi. Quando você se sentir pronta, pode ir abrindo seus olhos.
Agora, então, nós vamos fazer uma prática de cura e libertação. Sente-se numa postura que você fique confortável, ereta. Vai fechando seus olhos, entrando em contato com a sua respiração. E durante toda esta prática, nós vamos trazer a nossa imagem, visualizar como se estivéssemos olhando num espelho, olhando para nós mesmos. Vamos olhar e repetir mentalmente essas frases, deixando fluir tudo o que surgir. Sentimentos, emoções, pensamentos. Com seus olhos fechados, então, olhando para si, diga comigo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.
Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vai percebendo o seu corpo como um todo neste momento, percebendo as suas emoções, seus pensamentos. Vai expandindo essa consciência para o ambiente ao seu redor, percebendo os sons, a temperatura do ambiente, toque da sua roupa na sua pele. E aos poucos vai trazendo essa prática ao final, abrindo seus olhos, mexendo seus pés, suas mãos. Gratidão, meninas. Que possamos nos dar amor, nos acolher nos momentos difíceis, nos perdoar e nos libertar, começando por nós.